Os dois estão em empate técnico. E aí a gente chama aqui ao Poder Expresso o Marcos de Freitas, assessor para Relações Internacionais. Marcos, para a gente entender, né, o peso que isso pode ter, quem sabe negativo, sobre uma candidatura presidencial, sobre esse vai ou não vai de Joe Biden aí para enfrentar um candidato que tem se mostrado forte aí, né, pelo menos perante a opinião pública, principalmente em decorrência desse atentado sofrido por ele, porque é inegável que esse atentado sofrido por ele, depois que passou o susto e apesar da tragédia, né, da morte que ocorreu ali, e do ponto de vista da campanha, do ponto de vista eleitoral, isso trouxe mais força para a campanha de Donald Trump, enquanto do outro lado dos democratas a gente vê aí esse racha no partido, os que querem que Biden avance e os que querem que Biden deixe essa disputa. Marcos, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso, boa noite, e eu começo te perguntando exatamente isso. Qual o peso que isso tem para uma eleição presidencial? E não é de qualquer país, é o país mais poderoso do mundo. Não seria o caso agora de os democratas já terem isso bem definido? É um prazer conversar com vocês hoje, não é? Nesse contexto que você lembrou bem com relação àquilo que está acontecendo no cenário eleitoral norte-americano. O fato é que Donald Trump tem aí, diferentemente de Joe Biden, historicamente uma base muito unida. Não é? O Donald Trump tem correspondido às expectativas da maior parte da base republicana e é por essa razão que ele e o movimento de tornar a América grande novamente encontrou um eco importante e esse eco faz com que ele consiga manter as rédeas do partido e mesmo com a indicação do novo vice-presidente você vê que a estratégia é de continuidade daquilo que ele tem feito neste processo. Por outro lado, Biden também não é assim um candidato fraco, afinal, conseguiu, não é, nos últimos 4 anos, ter resultados positivos na questão econômica norte-americana, enfrentou a crise da Covid e pegou aí também toda aquela situação criada por Donald Trump que foi difícil de administrar no início, inclusive aquela questão da invasão do Capitólio e esse tipo de coisas que tornaram ali um processo complicado na sua presidência. Teve a questão do Afeganistão e outros erros que foram cometidos nessa história toda. O Partido Democrata já sabia que Biden era um candidato idoso, não é? E ninguém pode dizer que foi somente o debate que isso viesse à conclusão. O que aconteceu é que no debate a imprensa tirou a máscara, né? Tirou a fantasia, a máscara de fantasia que havia em cima da questão de Biden e ficou muito evidente que ele é um candidato que apresenta problemas de senilidade. E hoje, quando foi anunciado que ele está com Covid, talvez seja esta uma possível desculpa para que ele se afaste da questão, né, do cenário eleitoral, mas tudo vai depender, viu, de como nós vamos, como a candidatura dele vai ser influenciada pelos doadores, não é? E isso é o que torna a situação completamente diferente. Esse ponto que você colocou para a gente do diagnóstico de Covid-19, ao que tudo indica, né, está sendo contornado, não trouxe uma maior complicação, mas esse ponto da Covid-19, então, que você dizia para a gente, Marcos, ele pode ser aí talvez o que eles esperavam para poder justificar uma saída de cena de Joe Biden nesse primeiro momento, para na sequência estudar aí uma possível até substituição, seria isso? Você poderia afirmar isso porque o presidente Biden comentou que ele somente sairia de uma disputa eleitoral contra Donald Trump se houvesse algum problema de saúde que o prejudicasse. Como essa é a terceira vez que ele tem Covid, pode ser que haja aí algum efeito colateral ou isso venha a ser utilizado como uma maneira de encontrar uma saída clássica para esta situação. Mas, de fato,
o grande elemento determinador se Biden fica ou não na corrida é se os doadores do Partido Democrata vão continuar doando ou não para a candidatura de Biden e se eles acreditam que Biden tem condições de enfrentar e ganhar Donald Trump. Essa é a questão fundamental. A campanha eleitoral nos Estados Unidos é cara, Biden, mesmo sendo presidente do país, tem que pagar por isso, e esse dinheiro vem de doadores privados. Ou seja, se os doadores privados secarem a fonte, aí, claro que a candidatura fica inviabilizada. Mas também é uma situação difícil, né? Quem é que vai substituir? Muita gente fala a respeito de Kamala Harris, mas ninguém se sente seguro em vê-la como presidente dos Estados Unidos. E tampouco aí se fomentam outros nomes, eventualmente, nessa história toda, mas é uma situação complexa, porque você vai ter que tornar este candidato que venha a ser escolhido agora, se não for a Kamala Harris, alguém que vai precisar rapidamente ser conhecido nacionalmente. Sobre os doadores, vamos lá, um palpite. Eu sei que pode ser prematuro da nossa parte. Uma eventual substituição do Joe Biden pode atrair ou refutar esses doadores de campanha? É interesse econômico, né? Você vai ver se o candidato que você está apoiando tem a capacidade, primeiro, de vencer a eleição, e, em segundo lugar, se ele vai, uma vez eleito, seguir a cartilha, mais ou menos, que preserva os seus interesses como doador. Então, isso é importante de enfatizar, porque o doador ele sempre tem que se lembrar de que aquele que vai ser eleito tem de corresponder às expectativas dele nesse processo todo. Então, o que a gente nota é que os doadores podem achar que uma candidatura nova venha aí a ter uma esperança de derrota, possa representar uma esperança de derrota para Donald Trump, e aí voltar a assinar o cheque, mandar dinheiro, contribuir para a campanha. Mas a gente já sabe disso também, da experiência das primárias americanas, quanto as pessoas sentem que o candidato não tem condições de levar a campanha de direito até o final, até o processo eleitoral, da disputa eleitoral, os doadores secam, né? As fontes de recursos secam, e o mesmo acontece mesmo com alguém que seja candidato à presidência da República e apresente aí a incapacidade de vencer o outro candidato. Então é por essa razão que os pontos de diferença são muito importantes de saber. Hoje a diferença não é tão grande assim, a margem não é tão grande a favor de Trump, mas se isso aumentar mais para frente, com certeza é um incentivo a mais para que o próprio partido diga para Biden que ele está representando um perigo econômico, não somente para a eleição presidencial, mas para o controle dos democratas com relação à Câmara de Deputados e até mesmo o Senado. Marcos de Freitas, assessor para Relações Internacionais, participando aqui com a gente do Poder Expresso e trazendo um outro olhar, até então não abordado, sobre o papel dos doadores de campanha em uma eventual desistência ou não de Joe Biden nessa corrida à presidência dos Estados Unidos. Eu vejo pouca gente comentando sobre isso. Te agradeço, Marcos, por ter trazido esse ponto de atenção para a gente. Inclusive, a gente pode abordar aqui, trazer aqui em detalhes o que o Marcos explicou para a gente em um dos cortes aqui dessa edição do Poder Expresso. Marcos, te agradeço demais pela participação. Portas do Poder Expresso sempre abertas para você. Até uma próxima. Um prazer conversar com vocês hoje.